Olá, pessoal! Vou fazer com vocês hoje a correção dos exercícios. Muitas vezes nessa correção vocês acabam aprendendo também um pouquinho do conteúdo. Então, após assistir o vídeo, vocês mandem as fotos da correção para eu ver que vocês estão acompanhando, estão se esforçando aí, tá? Eu vou corrigir apenas as atividades da apostila e as atividades do caderno de atividades, vocês me mandem depois dessa aula, quem sabe vocês consigam compreender um pouquinho melhor o conteúdo, tá? Então aqui, abram na página 36 para vocês irem acompanhando. Vão pausando o vídeo para poder também anotar. No exercício número 1, aqui nós tínhamos que escrever se as figuras são semelhantes ou não, tá? Então, para saber se a figura é semelhante ou não, os ângulos correspondentes precisam ser congruentes, ou seja, iguais, e os lados proporcionais. Então, aqui, quanto aos ângulos, eles são todos iguais, devido a essas marcaçõezinhas aqui que eu expliquei para vocês. Então, se tem uma marquinha aqui para o A e uma marquinha aqui para o D, significa que tem a mesma medida e assim por diante. Então, quanto aos ângulos, está ok. E quanto aos lados, eu preciso analisar a razão de semelhança, tá? Então, 4 sobre 2 é uma razão, que dá 2. 6 sobre 3 é a outra razão. E 8 sobre 4 é a outra. Então, todas as razões resultaram em 2. Então, isso significa que a figura é semelhante. Outra forma de observar isso aqui, um pouco mais rápida, né? Seria a gente observar que esta figura é a metade desta, né? Então, dessa forma também a gente poderia afirmar que essas duas figuras são semelhantes, tá? Na letra B, por mais que os seus ângulos sejam iguais, os seus lados não são proporcionais. Como que a gente descobre isso? Vocês vão fazer a razão da largura e a razão do comprimento, tá? Porque é a mesma, né? Dessa largura e desse comprimento aqui. Então, fazendo um só já está certo. A razão aqui da largura é 15 sobre 25, tá? Que está escrito aqui. Isso simplificando fica 3/5. E a razão do comprimento é 50 por 60, que simplificando fica 5/6. Então, percebam que as razões não são iguais. Então, significa que essas duas figuras aqui não são semelhantes. No exercício 2, está afirmando que os trapézios são semelhantes. Então, se nós temos essa afirmação, a correspondência dos ângulos será feita aqui e dessa forma a gente vai descobrir os ângulos que estão faltando. Quando a figura ela está, então, em outra posição, nós devemos sobrepor uma figura na outra. Então, imagine uma sobreposição dessa figura nesta, para poder resolver o exercício. Na letra A, então, é para nós determinarmos as medidas do ângulo DGMP, e quando a gente fizer a sobreposição, isso vai ficar bem simples. Olha só, quando a gente sobrepor, o ângulo N vai cair no ângulo E. O ângulo P vai cair aqui no ângulo F, ou seja, o ângulo P vale 75. Se o ângulo P é 75, o ângulo Q corresponde ao ângulo G. O ângulo G é igual a 105. Mas o ângulo M e o ângulo D, que são correspondentes, não têm medida. Como que a gente vai descobrir essa medida? Lembrando que o trapézio ou qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, 360 menos 60 menos 75 menos 105 vai dar 120, tá? Então, esse ângulo aqui, 120, foi calculado dessa maneira, né? Pegamos o 360 e diminuímos os ângulos que a gente conhece. Sendo que esse ângulo é correspondente a esse, o ângulo D é 120, bem como o ângulo M. Para determinar a medida do lado DG, que é essa medida aqui, nós vamos usar a razão de semelhança, tá?
A razão de semelhança aqui, a única forma de encontrar é você fazendo a relação do QP, dessa medida QP, com FG, porque são lados correspondentes. Então, a razão é 10/21. Essa é a razão e não tem como simplificar. Você deve colocar essa razão aqui, ó, 10/21. E como eu vou relacionar? Eu quero saber da medida DG. Quem está correspondente a DG é 14. Né? Então, nós vamos fazer aqui a regrinha do 3 com o 14 e o DG, o 10 com o 21. Cuide na hora de fazer essa relação. Se você pegou primeiro a medida menor, depois a maior, para fazer a correspondência, vai pegar primeiro o menor, depois o maior também. Senão, ela vai ficar errada, tá? Fazendo a regrinha de 3 aqui, multiplicando cruzado, né? A gente vai encontrar, então, 29,4. No exercício 3, então, nós temos que ver se as afirmações são corretas ou não. 2 retângulos são sempre semelhantes. Então, nós já vimos no exercício anterior que não, que por mais que os retângulos tenham os mesmos ângulos, eles podem variar aí de forma desproporcional as suas larguras e os seus comprimentos. Então, errada ali a letra A. Todo par de triângulos é sempre formado por figuras semelhantes? Não também, porque o triângulo ele pode ser escaleno, isósceles, né? E esses triângulos podem variar aí os seus tamanhos e os seus ângulos também. 2 quadrados quaisquer são sempre semelhantes? Sim, os quadrados serão sempre semelhantes, porque quando ele aumentar de um lado, ele vai aumentar na mesma proporção no outro lado, né? No comprimento e na largura. Então, os dois quadrados serão sempre semelhantes. 2 triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Sim, os equiláteros eles não vão mudar os ângulos, né? Sempre serão de 60 graus cada ângulo, e o lado ele vai aumentar proporcionalmente, né? Então, 2 triângulos equiláteros são sempre semelhantes. Todos os polígonos regulares que têm a mesma quantidade de lados são semelhantes? Sim. Então, se você pega 2 hexágonos regulares, eles serão sempre semelhantes. Né? Qualquer figura regular será semelhante, porque os ângulos não vão se alterar e os lados vão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Exercício 4. O exercício 4, pessoal, vocês vão concluir eles aqui. Eu vou dar umas dicas para vocês concluírem, tá? Sabendo que os polígonos a seguir são semelhantes, responda as questões propostas. Então, está dizendo que são semelhantes. Qual é a razão de semelhança entre os 2 quadrados? Então, percebam que esse é o dobro desse, tá? Mas, então, a razão vai ficar 2,5 sobre 5. Então, vai ficar o 2,5 em cima e o 5 embaixo. Qual é a razão entre seus perímetros? A razão dos perímetros, você vai fazer o perímetro do 1, né? Soma de todos os lados do 1 e a soma de todos os lados do 2. Então, você vai colocar o perímetro do 1 em cima e o perímetro do 2 embaixo e vai simplificar. Quando vocês simplificarem, pessoal, né, vocês vão perceber que vai ficar a mesma razão dos lados. O perímetro e o lado, eles têm a mesma razão. Já a área é diferente. Então, vocês façam a área do 1, façam a área do 2 e faz a razão, então, tá? Vocês vão perceber que a razão da área é diferente da razão entre esses dois aqui, né? No triângulo, vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Qual a razão de semelhança entre os triângulos 1 e 2? A razão de semelhança é 9 sobre 3, ou 12 sobre 4, ou 15 sobre 5. Então, como está dizendo que a figura é semelhante, então você não precisa fazer todas as razões, porque já está afirmando que é semelhante. Só vai fazer todas as razões quando é para descobrir se é semelhante ou não, tá? Então, aqui vocês vão fazer a razão de semelhança
que é 3, na verdade, né? A razão entre os perímetros, soma tudo aqui, vê quanto que deu, soma todas as laterais aqui, vê quanto que deu e faz a razão. E a razão entre as áreas. A área do triângulo, pessoal, base, 12, vezes a altura, vezes 9, o resultado divide por 2. A mesma coisa aqui, base vezes altura dividido por 2. Comparando as razões obtidas em cada par de figuras, o que você pode observar? Então, vocês vão observar que a razão entre os lados é a mesma do que a razão entre os perímetros e a razão entre as áreas é diferente um pouquinho. Exercício número 5. Dados os hexágonos regulares, esses dois aqui, o perímetro do H1 é 36 e a razão de semelhança é 3/4. Então, como a gente descobriu que a razão de semelhança é a mesma entre os lados e perímetros, nós vamos poder calcular, né? No caso aqui está pedindo qual é a medida do perímetro do H2, nós vamos conseguir calcular, por meio dessa razão aqui, o perímetro do H2. Porque nós vamos ter 3 valores conhecidos, que vai ser, né, o 3, o 4 e o 36, e vamos descobrir o perímetro que está faltando aqui. Vai ficar, então, uma regrinha de 3, tá? Então, 3/4, que é a nossa razão, é igual a 36 sobre o perímetro do 2, né? O perímetro desse aqui. Fazendo a regrinha de 3, vocês vão encontrar 48, tá? Então, essa parte aqui, pessoal, bem importante vocês prestarem bem atenção. Então, vou explicar mais uma vez, porque eu percebi que a explicação às vezes ficou um pouco falha. Como essa razão aqui, 3/4, o exercício forneceu para nós que a razão entre os lados é 3/4. E nós descobrimos que a razão entre os perímetros é a mesma, tá? Então, há uma igualdade aqui. 3/4 é igual a 36 sobre o outro perímetro que nós queremos descobrir. Então, dessa forma, faremos uma regra de 3 e vamos descobrir o perímetro dessa forma, pela regra de 3, tá? Então, o perímetro é 48. Se o perímetro deste hexágono aqui, tá, é 36 e tem 6 lados, 36 dividido por 6, eu encontro o valor de x, que é o valor do lado, tá? Então, o x vai ser 6. Como o perímetro desse hexágono aqui é 48, 48 dividido por 6 dá 8. Então, o valor do y é 8. O exercício número 6 é semelhante ao exercício número 5. Ele está falando aqui para nós que existe um outro retângulo, que é o retângulo ABCD, e esse retângulo tem 120 centímetros de perímetro. E ele é semelhante a esse aqui, que eu não sei quantos que tem de perímetro, mas é só a gente somar aqui, tá? Calcule a medida dos lados do retângulo ABCD. Nesse exercício, vocês vão fazer 2 continhas. Uma continha para descobrir um dos lados do retângulo ABCD e outra continha para descobrir o comprimento. Então, uma conta para descobrir a largura e outra conta para descobrir o comprimento. Como que vocês vão fazer isso? A razão entre os perímetros, tá, vai ser 120, então escrevam lá, 120, sobre o perímetro do FGH, o EFGH. O perímetro do EFGH vai ser 30, 40, 50. Achamos a nossa razão de semelhança, tá? Que vai ser 120 sobre 50. Se vocês quiserem simplificar, também pode, para ficar mais fácil. Então, vai ficar 12 por 5, tá? É igual a 15 sobre x. 15 sobre x. Aí você vai descobrir pela regrinha de 3 o valor do x, tá? Que seria o comprimento. E na outra continha, você vai fazer lá 120 sobre 50, ou 12 sobre 5, é igual a 10
sobre y. Aí dessa forma vocês vão encontrar o valor das medidas dos lados, né, do retângulo ABCD, tá? Então, a aula de hoje seria essa, pessoal. Quem não fez os exercícios, quem não me mandou foto, mande para eu computar aqui como ok, como presença na minha aula. Significa que vocês assistiram a minha aula, que estão tentando compreender. Na volta às aulas, é claro que eu vou revisar esse conteúdo, mas é importante que vocês já venham com uma bagagem, já venham com um certo conhecimento, assim, né? Com uma certa base. Então, façam, mandem foto de novo agora dos exercícios corrigidos para eu ver que vocês assistiram essa videoaula da correção, tá? Depois dessa videoaula e depois que vocês conseguirem entender como que está ocorrendo aqui os exercícios, vocês vão conseguir fazer os exercícios lá do caderno de atividades que muitos não me mandaram, tá? Então façam isso, me mandem as fotinhos que eu estou aguardando, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, um abraço, fiquem bem e até mais!